Tem rumor que nasce baixinho, como cochicho no portão do clube, e de repente vira trovão no ouvido da cidade inteira. Foi assim que essa história explodiu. A ideia, ainda no campo da especulação, de ver o Hulk trocando o Galo pelo Cruzeiro. Só de escrever isso já dá aquele arrepio que mistura incredulidade, esperança e uma pitada de medo de se iludir. Na cabeça do torcedor, o rumor chega como notificação no celular e, quando você percebe, já tem mensagem em tudo quanto é grupo, já tem gente jurando que ouviu de alguém que conhece alguém, já tem discussão sobre camisa, sobre vestiário, sobre o peso simbólico de uma mudança dessas. Porque não é só um jogador atravessando a avenida, é um terremoto no coração do clássico. Eu falo como cruzeirense, com a emoção de quem já viu o clube cair, levantar, tropeçar e levantar de novo. E por isso mesmo, quando pintam histórias desse tamanho, o instinto é o de abraçar a possibilidade como se fosse um sinal de retomada. Ao mesmo tempo, a razão dá aquele puxão. Calma, é rumor, é especulação, é fumaça que nem sempre vira fogo. Mas é impossível negar, a simples hipótese do Hulk vestindo azul tem um sabor de revanche histórica. Não é sobre tirar do rival por tirar, é sobre dizer para o futebol mineiro que o Cruzeiro voltou a ser protagonista, voltou a incomodar, voltou a fazer os outros se coçarem por dentro só de imaginar um anúncio. Hulk, goste você dele ou não, é um nome que pesa. Um atacante de presença, de impacto, de personalidade, que carrega o jogo no peito quando está no dia dele. Aquele tipo de jogador que não precisa de muitas chances para transformar uma partida morna em espetáculo, e um estádio quieto em caldeirão. O que mais chama a atenção é o perfil. Ele é força, explosão, chute que sai seco, e uma confiança que beira a teimosia. E, no futebol, a teimosia de craque às vezes é exatamente o que falta para um time virar a chave em jogo grande. Imagina isso no Mineirão, com a torcida empurrando, o adversário sentindo o clima, e o Hulk recebendo na entrada da área. E aí começa a viagem do torcedor, onde ele jogaria, com quem combinaria, como encaixaria no desenho do time. Porque o Cruzeiro tem suas necessidades, seus buracos, seus sonhos de elenco mais cascudo. Um cara desse nível, se viesse, não seria só mais um. Seria a peça que muda o jeito como o rival marca, o jeito como o campeonato olha, o jeito como o próprio vestiário se enxerga. Só que, justamente por isso, o rumor é tão provocativo. Trocar o Galo pelo Cruzeiro não é simples, não é comum, não é mudança normal de carreira. Existe o peso da rivalidade, o peso da história, o peso da reação do outro lado. E é aí que a especulação fica ainda mais incendiária, porque mexe com orgulho, com identidade, com o que a cidade inteira conversa no café. Do lado azul, a gente sabe o que significa vestir essa camisa. O Cruzeiro não é só um clube, é uma memória coletiva que atravessa gerações. É o torcedor que aprendeu cedo a ser gigante, que se acostumou a disputar grandeza, que não aceita viver de migalhas por muito tempo. Por isso, quando surge um boato assim, a imaginação corre solta. Será que é a cara de um novo Cruzeiro? E o Mineirão tem esse poder de amplificar tudo. Um anúncio desse tipo, mesmo que ainda seja apenas humor, já faz o torcedor se imaginar na arquibancada, esperando a primeira pisada no gramado, o primeiro aplauso, o primeiro grito. Porque tem contratação que é técnica, e tem contratação que é narrativa. Hulk no Cruzeiro seria narrativa pura. Claro que o futebol moderno é muito mais do que vontade de torcida. Tem contrato, tem cifras, tem projeto, tem bastidor, tem conversa. E é aí que o rumor ganha versões, está insatisfeito, quer um novo desafio, o Cruzeiro ofereceu um plano, tem gente costurando por fora. Tudo isso pode ser exagero, pode ser invenção, pode ser só torcida alimentando o sonho. Mas o fato de caber na lógica do futebol já faz a história sobreviver. Porque, convenhamos, jogador grande pensa em legado. Pensa em cenário, em palco, em como será lembrado. E, se tem uma coisa que o clássico mineiro entrega, é palco. A troca de lado, caso acontecesse um dia, transformaria qualquer partida em capítulo definitivo. Seria a mudança que o torcedor do rival jamais perdoaria e que o cruzeirense jamais esqueceria. Também existe a questão da cidade, da vida fora do campo, do conforto de estar em casa, de estar perto do seu ambiente. Às vezes a gente esquece que atleta também é ser humano, família, rotina, amizades, pressões. A especulação ganha força justamente porque não é impossível imaginar alguém dizendo: quero algo diferente sem sair daqui. E o Cruzeiro, hoje, carrega uma palavra que seduz: reconstrução com ambição. Não aquela ambição vazia de discurso, mas a ambição de se reorganizar, de se fortalecer, de se tornar competitivo de verdade. O torcedor sente quando o clube tem norte, quando o clube tem ideia, quando o clube tem fome.
E rumor desse tipo costuma aparecer quando o mercado percebe que o Cruzeiro voltou a ser opção. Pensa no impacto para os mais jovens do elenco. Um nome como Hulk no dia a dia do treino vira aula prática. Vira referência de profissionalismo, de leitura de jogo, de postura em jogo grande. Mesmo que você discorde do estilo, você aprende. E time que quer crescer precisa, em algum momento, misturar juventude com casca. Tem também a questão da liderança. O Cruzeiro sempre foi forte quando teve gente capaz de chamar a responsabilidade. Não é só jogar bem, é aguentar pressão, é levantar a cabeça depois de uma pancada, é tomar bola na fogueira e dizer deixa comigo. Hulk tem esse perfil, e isso, num elenco em formação, vale ouro. No campo, dá para imaginar ele como referência central em alguns jogos e como peça de lado em outros, dependendo do plano. Um atacante assim atrai marcação, abre corredor, cria espaço para quem vem de trás. E, quando o adversário dobra, sobra alguém livre. Futebol, no fim, é isso, provocar desequilíbrio. E aí o torcedor começa a desenhar cenas. Ele pegando na bola de costas, protegendo, girando, sofrendo falta. Ele chamando o jogo no momento em que o estádio está impaciente. Ele batendo falta com aquela confiança de quem acha que toda bola pode virar gol. A imaginação é cruel, porque faz a gente viver o que ainda nem existe. Fisicamente, é um jogador que impõe respeito. Não é só técnica, é corpo, é presença, é disputa. Em clássico, isso pesa. Em jogo travado, isso decide. O Cruzeiro, quando cresce, costuma crescer com cara de time que não foge do duelo. Hulk, por definição, não foge do duelo. E os adversários sentiriam. Não só o rival da cidade, mas qualquer um que visite o Mineirão. Porque há jogadores que mudam o plano do outro time. Você não prepara a marcação do mesmo jeito. Você não sobe a linha do mesmo jeito. Você não dá o mesmo espaço. E esse tipo de respeito tático dá vantagem até quando o cara não toca na bola. A imprensa iria à loucura, claro. Todo dia seria manchete, todo treino teria câmera, todo gesto viraria leitura corporal. E o Cruzeiro teria que blindar o ambiente para não virar circo. É um desafio, porque estrela puxa holofote, e holofote, quando mal administrado, queima. No vestiário, a chegada de um nome assim mexe em hierarquia. Tem quem se inspire, tem quem se sinta ameaçado, tem quem se empolgue, tem quem se feche. A diretoria, se um dia cogitasse algo desse tamanho, teria que trabalhar o elenco com inteligência, para transformar impacto em energia positiva, não em vaidade desgovernada. E o torcedor? O torcedor vive um dilema delicioso. Porque existe a rivalidade, existe a história recente, existe o instinto de desconfiar do que vem do outro lado. Mas o futebol também é pragmático. Se o cara chega para vestir azul e entregar, o Mineirão costuma abraçar. Cruzeirense gosta de quem decide. Do outro lado, a reação seria uma tempestade. Ídolo, símbolo, nome forte. Trocar o Galo pelo Cruzeiro seria interpretado como traição por muitos. E isso, paradoxalmente, alimenta ainda mais a narrativa para nós, porque clássico também vive de dor e de provocação. A cidade se dividiria ainda mais, e o jogo ganharia um tempero quase cinematográfico. E é aí que a gente entende por que esse rumor pega tão fundo. Ele mexe com o imaginário do clássico. A transferência não seria só sobre futebol, seria sobre orgulho, sobre poder, sobre quem manda na conversa do bar. Cruzeiro e Galo são mais do que clubes, são linguagens diferentes na mesma cidade. Trocar de linguagem, para alguns, é imperdoável. No aspecto de marketing, seria um estrondo. Camisa vendendo como água, redes sociais explodindo, repercussão nacional. O Cruzeiro voltaria a ser assunto não só por tradição, mas por movimento. E clube grande precisa disso também, estar no centro, ser pauta, ser desejo, ser notícia. O Mineirão, então, teria outro clima. A cada jogo, a torcida esperando o momento do cara. Aquele silêncio antes do chute, aquele grito preso na garganta, aquela sensação de que algo pode acontecer do nada. Jogador assim transforma estádio em palco de expectativa permanente. E expectativa, quando se converte em resultado, vira paixão multiplicada. Só que, como cruzeirense calejado, eu também sei, toda grande promessa tem seu preço. Não dá para entrar em loucura, não dá para comprometer o futuro por um golpe de efeito. O rumor só faz sentido se encaixar no projeto, se respeitar a saúde do clube, se for parte de um plano maior e não um capricho para irritar o rival. E também existe a pergunta que ninguém gosta de encarar. Ele manteria o nível? O corpo responde. A intensidade do calendário pesa. É uma aposta que precisa ser inteligente.
Craque ganha jogo, mas futebol também cobra preparo, recuperação, gestão de minutos. Se viesse, teria que vir com uma estratégia, não com romantismo. Por outro lado, jogador de personalidade costuma se alimentar de desafio. Trocar de lado, ouvir vaias, aguentar pressão, provar no campo. Tem gente que foge disso, e tem gente que cresce nisso. O torcedor, quando se permite sonhar, imagina o Hulk como esse cara que olha para o caos e diz: é aqui mesmo que eu quero estar. E o Cruzeiro tem fome de afirmação. A torcida quer ver o time voltar a intimidar, voltar a impor respeito, voltar a decidir campeonatos com autoridade. Um rumor como esse funciona como espelho. Ele revela o tamanho do nosso desejo de grandeza. Mesmo que não aconteça, ele mostra que a gente pensa grande de novo. Existe também o simbolismo de virar a página. O Cruzeiro quer ser lembrado pelo que reconstruiu, não pelo que perdeu. E trazer uma estrela, ainda mais uma estrela que vem do rival, seria como dizer: o passado difícil não nos define, o futuro ousado nos chama. É uma frase que o torcedor repete no coração, mesmo quando a razão duvida. Muitos lembram de outras histórias do futebol brasileiro, aquelas transferências que pareciam impossíveis e, de repente, aconteciam. E é por isso que o rumor não morre fácil. Porque o torcedor já viu o improvável virar real. E, quando a gente já viu, a gente nunca mais consegue chamar de impossível com tanta certeza. Nos bastidores, o torcedor imagina reunião, telefonema, conversa com o empresário, proposta sendo apresentada, condição sendo discutida. Imagina o Cruzeiro agindo em silêncio, com cuidado de quem sabe que qualquer vazamento vira guerra. Imagina tudo porque o futebol é teatro, e o torcedor é o público que tenta adivinhar o roteiro. Mas também tem obstáculo. Tem contrato, tem orgulho, tem cláusula, tem relação desgastada ou sólida, tem muita peça no tabuleiro. Às vezes o rumor nasce de um detalhe pequeno e vira monstro. Às vezes nasce de alguém que quer pressionar o próprio clube. Às vezes é só barulho de janela de mercado. O torcedor precisa aprender a respirar. Ainda assim, o barulho não é de graça. Para uma especulação dessas ganhar força, ela precisa, no mínimo, parecer plausível para quem espalha. E plausibilidade, no futebol, costuma estar ligada a movimento de bastidor, a conversas soltas, a sinais. Pode ser só sensação, pode ser só narrativa. Mas é narrativa que encontra terreno fértil. Enquanto isso, o elenco atual do Cruzeiro vira alvo de comparação imediata, o que é injusto e perigoso. Rumor de estrela não pode virar desprezo por quem está aqui. Se um dia algo assim se concretizasse, teria que somar, não diminuir. E se não se concretizar, a torcida não pode transformar frustração em perseguição a quem veste a camisa hoje. O rival, claro, também se mexe quando escuta. A simples possibilidade de perder uma referência faz o outro lado reagir, seja com renovação, seja com discurso, seja com contra-ataque no mercado. E, de novo, o Cruzeiro aparece no centro do tabuleiro. Isso, por si só, já é um sinal de retorno ao jogo grande. Como torcedor, eu confesso, eu queria ver o Mineirão lotado, queria ver o Hulk entrar em campo de azul, queria sentir o impacto psicológico no clássico. Queria a sensação de que a cidade inteira está olhando para o Cruzeiro de novo como protagonista de uma história gigantesca. Eu já imagino até o canto, a provocação, a arquibancada brincando com o destino. Imagino o som subindo, o adversário tentando manter a pose, a bola rolando com aquela tensão que dá vontade de morder a camisa. Torcedor vive disso, de antecipar momentos que ainda não existem, porque a antecipação também é parte do prazer. E o clássico, então, viraria teste definitivo. A primeira vez em que ele enfrentasse o antigo lado seria mais do que jogo, seria tribunal, seria novela, seria batalha emocional. A cada toque na bola, uma reação. A cada dividida, um mundo de interpretações. E, para nós, seria o sonho de ver o improvável se transformando em história escrita ao vivo. No roteiro mais cruel para o rival e mais delicioso para nós, eu vejo um gol decisivo, um gesto contido, uma explosão do Mineirão, e depois o silêncio do outro lado, tentando engolir a cena. Não é ódio, é futebol. É a rivalidade que alimenta, que provoca, que dá cor à cidade. E, sim, é a fantasia que o rumor planta. Só que eu volto ao ponto essencial. Até aqui, estamos falando de especulação, de conversa, de rumor, de hipótese. E o torcedor precisa manter o coração quente sem perder a cabeça. Porque o futebol também machuca quando a gente transforma boato em certeza e depois a realidade vem fria, sem aviso. Mesmo assim, a verdade é que esse tipo de história revela muito sobre o Cruzeiro.
Revela que o clube voltou a ser grande o suficiente para ser cenário de rumores gigantes. Revela que a camisa ainda tem magnetismo. Revela que o Mineirão ainda é destino. Revela que o Cruzeiro, quando se mexe, mexe com o estado inteiro. Então eu fico aqui, como cruzeirense, segurando a empolgação com as duas mãos, mas sem fingir indiferença. Se for só rumor, que seja um rumor que nos lembre do tamanho do que queremos. Se um dia virar realidade, que venha com responsabilidade, com planejamento e com vontade de ganhar.